Se você já teve o mínimo contato antes com algo relacionado com geoprocessamento, muito provavelmente você já ouviu falar nesse caso, que é relacionado com as diferentes ocorrências de casos de cólera que aconteceu em Londres lá no ano de 1854. Esse aqui é um caso pioneiro, por assim dizer. Por acaso você já ouviu falar em Jon Snow? Olha só, eu não estou falando daquele personagem famoso da série Game of Thrones, que foi uma série premiada, não é isso. Mas Jon Snow, na verdade, foi um médico que inclusive é considerado o pioneiro, o pai da epidemiologia, porque ele fez o seguinte estudo relacionado com os casos de cólera lá em Londres, no ano que eu mencionei, 1854. Naquela época, foram registradas diversas mortes por cólera, contaminação por cólera. E Jon Snow, que era médico, usou de forma empírica alguns conceitos relacionados com a análise espacial. Olha só o que ele fez. Naquele período não se tinham muitas informações sobre como era transmitida a cólera. Inclusive se achava que era transmitida através da respiração de ar contaminado. Mas ele suspeitou que poderia ter alguma relação com as bombas de água que haviam lá na cidade. Então ele fez um mapeamento por etapas. Com certeza você está vendo aí no mapa inúmeros pontos que representam a localização das mortes causadas por cólera lá na cidade. Jon Snow ele fez o trabalho de mapear a localização dessas mortes e também a localização das bombas de água, que no mapa estão representados pelos X, pelas cruzes que estão aí no mapa que eu destaquei agora na tela. Agora tem um detalhe. Ele então percebeu que essas mortes não tinham uma distribuição aleatória, mas a grande maioria delas estava concentrada em torno de uma bomba d'água que ficava aqui no área da cidade, chamada de Broad Street. Então o que é que ele fez? Bom, para conferir se aquela bomba d'água tinha alguma relação com a contaminação por cólera, ele interditou aquela bomba, impedindo assim que as pessoas continuassem consumindo aquela água que ele imaginou que poderia ser uma maneira de transmissão da cólera. Ele fez então isso e percebeu que dali para frente cessou a ocorrência de novos casos de contaminação e, consequentemente, a morte por cólera. Inclusive, posteriormente, ele conseguiu comprovar que os casos de morte que aconteceram longe daquela bomba ali da Broad Street, na verdade, foram de pessoas que haviam consumido água daquela bomba. Ela que estava contaminada. Então perceba que, de forma simples, ele usou conceitos de análise espacial e comprovou a sua hipótese. Recapitulando então o que o Dr. Jon Snow fez. Primeiramente, ele identificou um problema. Ele percebeu que estavam acontecendo diversos casos de morte por contaminação por cólera. Naquele período não se sabia bem o motivo da contaminação, como era transmitida a cólera. E como eu mencionei, inclusive achava-se que tinha a ver com ar poluído e não com a água poluída. Nesse caso, ele fez então a distribuição espacial das ocorrências de mortes por cólera e também mapeou a localização das bombas de água que distribuíam ali a água para os moradores da região. Ou seja, perceba bem um detalhe, ele notou que havia uma agregação não aleatória da localização das bombas de água com os casos de morte. E com base nisso ele tomou uma decisão. A análise espacial foi a base para essa tomada de decisão de interditar aquela bomba e resolver o problema aí dos casos de morte por cólera.